Olá, é um privilégio contribuir com este projeto e saber que você está participando dele, usufruindo aí da contribuição de vários pastores, músicos, a contribuição diversificada de líderes, de pessoas que têm algo para contribuir para a igreja, visando a edificação dela. E meu nome é Wagner Lima Amaral. Eu sou pastor na Igreja Batista de Cachoeirinha, em Manaus, Amazonas, e eu tenho a responsabilidade de falar sobre o indispensável casamento entre a teologia e a música na construção do louvor congregacional. Qual é o significado de louvor? O que é louvar? Se considerarmos uma breve definição, poderemos afirmar que é o ato de enaltecer alguém ou alguma coisa, o ato de elogiar, de fazer apologia. E isto se afina com o que as Escrituras apresenta quando ela fala sobre as motivações do louvor a Deus, as motivações do povo de Deus. Por exemplo, no Salmo 26:7 diz: entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. No Salmo 89, verso 1, cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. O que é importante perceber, fundamental, é que na ação de louvar está implícita a necessidade de conhecer. Isto é, ter informações sobre alguém, sobre a pessoa que se elogia, que se louva, possibilita a formação daquilo que quer se apresentar. Porém, quanto maior o conhecimento, quanto maior a proximidade desse alguém, a possibilidade de elogio se torna também maior e, portanto, mais qualificada. Nós não simplesmente falamos algo sobre alguém daquilo que ouvimos de outra pessoa. Nós falamos daquilo que conhecemos acerca daquela pessoa. O que vemos, o que ouvimos, o que presenciamos, o que experimentamos no relacionamento com aquela pessoa. E em conformidade com a intimidade provinda do aumento do conhecimento, da proximidade, é em conformidade com isto que o elogiador, aquele que louva, assume a defesa, isto é, a apologia daquele a quem ele elogia. Em seu próprio louvor, em seu próprio elogio, ele revela ou desvenda as razões, as motivações, a fim de comprovar a sobriedade de sua consciência. Por exemplo, o Salmo 78, versos 3 e 4, o salmista diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O texto em Isaías 40, versos 13 e 18, diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? E como consequência deste conhecimento alargado e transformado em intimidade elogiada, a pessoa, aquele que louva, responde com dedicação, isto é, com serviço. Texto de 1 Crônicas 28, 9, a primeira parte diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. E o texto tão conhecido de Josué 24, verso 15, a segunda parte, diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvor nas Escrituras e de maneira especial no Antigo Testamento, naquilo que é expressado através do povo de Israel, é sinônimo de
serviço, de dedicação. Então perceba que não há verdadeiro, isto é, sincero, consciente e correto louvor sem o conhecimento daquele que é alvo do louvor. Sem conhecer a quem elogiamos, não há como se estabelecer um louvor, um elogio, uma apologia consciente, verdadeira. E é exatamente isto que nós atribuímos, que nós aplicamos na nossa adoração, no nosso louvor ao Senhor. É preciso conhecer a Deus, o que implica em descobrir seus atributos, que apresenta a essência de sua pessoa. É assim que nós conhecemos as pessoas. Toda e qualquer pessoa é conhecida por meio de seus atributos, de suas características. Então, é desta forma que nós conhecemos a Deus e é desta maneira que nós louvamos a Ele. E ainda, além dos seus atributos, é necessário conhecer seus propósitos, seus princípios, necessários para colocar o elogiador, aquele que louva, em sintonia com Deus. Do que Deus gosta? O que Ele espera de mim? Como podemos agradar ou servi-lo? Então veja que para o louvor ideal, pensando na tarefa, pensando na experiência de louvar ao Senhor, faz-se necessário um casamento. E é sobre este casamento que queremos falar agora. Bom, em primeiro lugar eu quero tratar sobre a unidade entre a teologia e a música. Então, a unidade entre teologia e música redunda em edificação, redunda em adoração e, consequentemente, em edificação. E este casamento revela a síntese da adoração. Teologia mais música é igual à adoração. Veja que em ambos há conhecimento para ser compartilhado. Conhecimento distinto, o que possibilita a formação específica, há pessoas que são formadas especificamente em teologia, e também há pessoas que são formadas especificamente em música, mas também conhecimento que promove interação, criando novos ideais, sentidos e parâmetros. A teologia, ela empresta à música o conhecimento de Deus, necessário para levar a música ao patamar de adoração. E isto se dá, primeiramente, através da confirmação de que o Deus revelado pela criação, ele verdadeiramente existe. Ele não só é contemplado quando nós olhamos para a natureza, quando nós observamos e elogiamos a natureza, mas ele tem nome, ele tem projeto definido, ele tem projeto definido para um povo definido. Dessa forma, a admiração da beleza da natureza é transformada em contemplação do Criador. É o que, por exemplo, o Salmo 19, os primeiros versos, nos afirma Davi. Os céus proclamaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A teologia confirma a existência do discurso silencioso da criação que revela a existência do Criador. É o que Davi está estabelecendo. E assim possibilita ao adorador, no texto, o salmista Davi, possibilita compor, tocar e cantar o conhecimento, primeiramente observado,
e posteriormente aprendido. Em segundo lugar, a teologia coopera trazendo a identidade ou indicando, apresentando a identidade ao revelar seus atributos divinos. A teologia revela a identidade daquele que deve ser adorado, destacando as suas características, como onipotência, onisciência, onipresença, soberania, santidade, amor. Veja, Isaías 25:1 diz: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Veja alguns versos do Salmo 145. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei, bendirei o Teu nome para todo sempre. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Então veja que quando contemplamos a natureza, quando contemplamos a criação, conforme Davi revela no Salmo 19, conforme Paulo também revela em Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, nós contemplamos o Criador. E nós podemos observar, podemos nos atentar para a realidade de algumas características deste Criador. Ao contemplar a natureza, podemos perceber que Ele é poderoso, que Ele é inteligente, que Ele é criativo, dentre outras coisas. Mas, para conhecer esse Deus mais profundamente, mais intimamente, para saber de sua santidade, para saber de sua justiça, para saber de seu amor, para saber de tantos outros atributos que as Escrituras nos revelam, que os autores usados pelo Senhor nos revelam, nós temos que ir para a palavra. E em terceiro lugar, a teologia nos ajuda através do conhecimento do que é o homem e tudo que fora criado. Além de falar do próprio Criador, o nosso referencial absoluto, também nos apresenta as suas criaturas, sua existência, seu propósito, seus males, ou a razão de seus males, a forma de amenizar, ou de curar, ou de sanar esses males, o propósito da existência e ainda como viver este propósito. Veja, por exemplo, Efésios. Eu vou ler aqui algumas partes do capítulo 2 e depois do capítulo 4, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Rogo-vos que andeis então de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, tais informações nós só podemos contemplar nas Escrituras. Então, a teologia dá, dessa forma, à música conteúdo e direcionamento para que o louvor a este Deus seja estabelecido, tratando inclusive do perfil do adorador, moldando este adorador para que seja e tenha a disposição correta para fazer. A música, por sua vez, empresta à teologia o formato ideal para o louvor, com sua instrumentalidade
com sua potencialidade. A instrumentalidade enriquece o conhecimento e cria, assim, formas desejáveis de compartilhar. Por sua vez, a potencialidade estabelece aprendizado ao inculcar com maior eficácia a mensagem, mediante as variações com sua linguagem direta ao raciocínio, às emoções e aos músculos do ser humano. Veja alguns exemplos. Uma coisa é você se voltar junto às pessoas, ou na companhia de outras pessoas, talvez, mas uma coisa é você se voltar para o Senhor e dizer: obrigado, meu Senhor. Tenho aprendido que a tua misericórdia sobre minha vida transforma minha visão acerca da realidade. Outra coisa é cantar. Obrigado, meu Senhor, tua misericórdia sobre mim fez nascer o sol, o ar em torno e a vida enfim. Obrigado, meu Senhor, deste-me mais um dia de louvor. Deste-me mais um dia pra te adorar. Deste-me mais um dia pra aprender a te amar e aprender a amar meu irmão. Um dia mais pra erguer minha voz e um dia mais pra escutar tua voz e orar. Um dia mais pra me entregar, pra te honrar, me derramar e aos teus pés me deleitar em te amar. Eu vou continuar os exemplos, mas antes eu quero dizer que, para ajudar você, eu tomei a decisão de não cantar e presentear você com minha esposa, Águida Yumi, cantando as músicas escolhidas aqui para os exemplos, ok? Uma coisa é você virar para alguém, para crianças, por exemplo, e tentar ensinar. Vamos decorar os nomes dos discípulos? Falem comigo: Tiago, Pedro, Bartolomeu, Judas, João Felipe, Mateus, Tomé e assim por diante. E ficar repetindo, tentando fazer com que as pessoas ou as crianças decorem o nome dos discípulos. Outra coisa é ensinar cantando. Foram 12 apóstolos, por Jesus chamados, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André, Tadeu. Ele nos chamou, todos nós aqui, convidamos todos, mesmo a mim e a ti. Sua voz de amor, vamos escutar, no serviço dele vamos trabalhar. Uma coisa é você tentar despertar a atenção ensinando. Imagine uma classe de crianças e você se volta para essas crianças e conta a história. Deus mandou Noé fazer uma grande embarcação e colocou dentro dela pares de todas as espécies de animais e ficaram lá por dias. Outra coisa é você potencializar isso com a música. Imagine só que grande confusão
jacaré dormindo com o elefante, a macacada toda pendurada na escada e o boi mugindo andando solto pela arca. Será que lá na arca de Noé o sapo usava talco pra chulé? A girafa conseguia o pescoço esticar e a hiena sem controle gargalhar. Mas não foi assim, eu sei, isso foi somente algo que pensei, pois o Criador a todos comandou, seu amor e cuidado demonstrou. Será que lá na arca de Noé teria pulga e bicho de pé? Coça, coça para lá e para cá, que confusão, impossível controlar a situação, pois somente com poder Deus um milagre fez acontecer. E Noé não teve medo, afinal que o Senhor o livrou do temporal. Posso confiar em Deus, posso confiar em Deus. Interessante, né? A música possui 3 elementos básicos e esses elementos mexem conosco o tempo inteiro. Cada um desses elementos atinge uma parte de nosso organismo: ritmo, melodia e harmonia. O ritmo é o esqueleto da música, a passagem do tempo na música. Ele mexe com uma parte específica do nosso organismo, os nossos músculos. Já a melodia é uma sucessão de sons que mexe com nossas emoções. Para mudar de vida, para ser uma nova pessoa, é necessária a ação do Espírito Santo. Mas para fazer um auditório chorar, basta usar a melodia certa. E não somente chorar. Podemos conseguir muitas outras expressões. E se temos a melodia como sons sucessivos, uma nota, depois outra, podemos dizer que a harmonia são melodias juntas, como sons simultâneos. Nas 4 vozes do coro, cada uma canta uma melodia, e a combinação delas forma a harmonia. A harmonia mexe com o intelecto, com o aprendizado e com a criatividade, que é característica da raça humana. E esses elementos são fundamentais quando consideramos a contribuição da música para a propagação e a assimilação do conhecimento, ou para o estímulo e a determinação, a determinada reação desejada. E a combinação desses elementos pode contribuir ou dificultar determinados objetivos. Cada vez que um desses elementos é demasiadamente enfatizado, há certo detrimento nos outros 2. Assim, o casamento entre o direcionamento da teologia e as contribuições da música, quando harmonicamente entrelaçados, promove o louvor. Exige-se então aproximação das partes, aproximação entre aqueles que compõem a igreja, o mesmo corpo comunitário, e que são responsáveis em estabelecer a harmonia para que a igreja seja beneficiada na adoração. Por outro lado, o distanciamento, quando não o estranhamento entre as partes, promove desarmonia. E assim, séria dificuldade para que a igreja não somente execute o louvor, como para que seja edificada ao viver seu propósito. Por isso eu quero, neste segundo ponto, falar sobre o distanciamento entre teologia e música e mostrar que este distanciamento, o distanciamento entre teologia e música, redunda
em dissensão. A ênfase para qualquer um dos lados estabelece desequilíbrio, diretamente no louvor congregacional e indiretamente no todo. Se temos para um lado a teologia, podemos considerar que ela produz conhecimento teológico, como vimos, mas também pode produzir engessamento musical. Por outro lado, se considerarmos a música com sua instrumentalidade e potencialidade, sabemos que ela produz conhecimento e técnica musical, mas também pode produzir superficialidade. Esse distanciamento não é algo diferente de outros distanciamentos, assim como de seus resultados. Por exemplo, o distanciamento entre igrejas e seminários abre espaço para a procriação de heresias e de práticas pecaminosas. Isso é só para exemplificar. Existem muitos outros tipos de distanciamentos prejudiciais para a igreja, para o aprendizado e para o exercício do louvor, da adoração. Da mesma forma, o distanciamento entre pastores e músicos, e eu vou especificar isso aqui pelo tema que estamos tratando. Então, o distanciamento entre pastores e músicos abre espaço para uma série de perigos ou dificuldades, como esforços por propósitos distintos, atrapalhando a vida da igreja, insubmissão organizacional, que pode criar rusgas, preconceito quanto ao papel da música, levando à indiferença ou até mesmo perseguição, louvor com conteúdo superficial, dificultando o amadurecimento da igreja, às vezes até mesmo louvor com conteúdo errado, prejudicando o ensino das Escrituras, entrando nesse sentido em confronto com o que é pregado no púlpito, louvor com formato estranho à identidade da igreja, gerando embaraço, engessamento da adoração, tornando o louvor desinteressante. Então veja que esses são alguns dos exemplos dos perigos e dificuldades que o distanciamento entre pastores e músicos, entre teologia e música, pode oferecer para a igreja local. Talvez a força motriz desse distanciamento seja uma preocupação equivocada de ambos os lados. Nós não estamos tratando somente de ensino ou doutrina, nem simplesmente da arte de tocar e cantar, mas sim de adoração. Estamos tratando de louvor. Quando lidamos com adoração, em especial com louvor congregacional, estamos falando de igreja. É o seu louvor ao Senhor. Cada igreja local, uma comunidade que tem uma identidade própria, composta de pessoas que têm a sua própria realidade cultural. Então, é o louvor deste povo, o louvor ao Senhor, o louvor deste grupo ao Senhor, o que implica na glorificação dele, atendendo ao propósito da existência da igreja. A igreja não existe para produzir música, nem para ter conhecimento teológico. A igreja existe para viver sua vocação de adorar a Deus, servindo este Deus por meio do evangelismo, do discipulado e do louvor que o glorifica. É isto que Pedro afirma na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, quando diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a ação de louvar da igreja. É a ação de louvar da igreja local. É o seu louvor, não o de outro grupo. É aquilo que diz respeito à sua realidade, no seu relacionamento com Deus, quanto ao que ela, a igreja, é, quanto ao que ela possui e quanto ao que ela executa. Ela não tem necessariamente que imitar outros grupos, outras comunidades. Claro, pode aprender e deve aprender, mas não necessariamente trazer uma cópia para a sua apresentação, porque é o seu louvor ao Senhor, é a sua manifestação de intimidade com este Senhor. Nesse sentido, pensando neste distanciamento que às vezes acontece, e como pastor eu quero dizer que creio que a maior parcela desse problema recai na conta dos pastores. Não estou dizendo que única e exclusivamente deles, mas estou afirmando, como pastor e professor, que a maior parcela deste problema recai na conta dos pastores. Se aqueles que têm a responsabilidade de guiar o povo ao conhecimento de Deus, por meio de sua palavra, se atentassem aos músicos de suas igrejas e se esforçassem em se tornar próximo, discipulando, as barreiras poderiam ser quebradas e os problemas diminuídos ou até mesmo desaparecer. E perceba que isso se daria não somente por uma questão de autoridade ou de responsabilidade espiritual, mas pela simples razão de criar afinidade, proximidade, facilitando o diálogo e a busca por melhorias. Quando em contato com colegas no ministério, eu percebo a tendência de não assumir a responsabilidade do acompanhamento espiritual. E a afirmação de muitos é a seguinte, a mais comum: eu não entendo nada de música, então isso não me cabe. E esta afirmação tenta dispensar a responsabilidade para alguém que entende de música. E aí o pastor, nesses casos, fica à distância como um crítico, esperando um momento para palpitar, né, ou até para disciplinar. Veja, o pastor pode não ser musicista, mas ele é o líder espiritual. Ele pode não saber tocar, reger, cantar, mas ele sabe, à luz das Escrituras, o conhecimento bíblico adequado, assim como sabe o perfil ideal para o adorador, principalmente para aquele que tem a responsabilidade de conduzir a igreja no louvor congregacional. Além de que ele pode se esforçar em aprender sobre a área. Nada impede o pastor de aprender aquilo que é necessário, conveniente sobre a área da música. E isso o tornaria menos ignorante quanto à área, quanto ao assunto, ou em tom mais positivo, mais preparado. Afinal, o assunto no contexto eclesiástico não é prioritariamente música, mas sim adoração. A música, inclusive no louvor congregacional, tem os papéis de expressão e impressão. Criar ambiente e fixar conteúdo. E isso normalmente se dá no momento crucial para toda a igreja. Pode e também se dá em outros momentos, em grupos menores, mas costumeiramente este papel
se dá no momento crucial, onde toda a igreja está reunida, no ajuntamento solene, no momento de culto, quando todos se reúnem, inclusive os visitantes, para louvar ao Senhor. Então eu gostaria que você refletisse, à luz do que ouviu através deste vídeo, e à luz da sua realidade, da realidade da sua igreja. Que tipo de ambiente a música tem criado em sua igreja? Tem cooperado para a adoração e a edificação do povo? Que conteúdo ela tem ajudado a fixar na mente de todos? Ela tem contribuído para que o conteúdo bíblico seja inculcado? Qual tem sido sua contribuição? E eu estou falando de você. Qual tem sido sua contribuição, seja para o bem ou para o mal? Então veja, é indispensável para o louvor congregacional o casamento entre a teologia e a música. E nós temos uma responsabilidade, dentro daquilo que o Senhor nos concedeu, de cooperar para que este casamento traga unidade, harmonia, para que toda a igreja seja beneficiada na exaltação ao Senhor. Que Deus abençoe e ajude você a fazê-lo.